Testes unitários são testes que verificam se uma parte específica do código, costumeiramente a nível de função, está funcionando corretamente. Vamos tentar dar um exemplo básico de testes unitários usando a linguagem C Sharp. Vamos usar aqui a interface Library, biblioteca de classe .NET Framework. Vamos dar um novo nome, vou dar o nome de Unity Test. Vamos renomear essa classe para File Process. Vamos importar a dependência usem system.io. Ok. Abaixo, onde estamos definindo a classe chamada File Process, vamos iniciar uma definição do método público file existe, retornando um valor booleano. Então vai ser um público do tipo booleano file existe, um parâmetro da string com o nome file name. Vamos verificar. Vamos verificar se a string file names é nula ou vazia. Então, if se a string is null file name, se for nula, vamos lançar uma exceção com uma mensagem indicando que file name não pode ser nula. Então, new não pode, file name não pode ser nula. Após a verificação acima, vamos continuar o nosso código e verificar se o arquivo com nome específico em file name existe no nosso sistema. Então, return file name existe. Se o arquivo existir, a função vai retornar true, caso contrário, vai retornar falso. Vamos acessar o nosso projeto, na solução, botão direito, adicionar. Vamos adicionar um novo projeto. Esse projeto vai ser do tipo teste, então project teste, projeto de teste de unidade, .NET Framework. Vamos próximo. Aqui eu vou dar o nome usando sufixo, ou seja, seguindo o mesmo padrão. Vamos dar o nome de unit, unitest execute. Criando o projeto. Novamente vamos importar a dependência usem system.io. Vamos também dar o nome do nosso projeto seguindo o sufixo, então file process test. Okay. Vamos começar, vamos aproveitar esse método de teste, que a gente já tem o atributo teste método para indicar que é um método de teste. Vamos dar o nome desse arquivo para file name 2 existe. Agora vamos criar uma instância da classe FileProcess, que é uma classe que queremos testar. Então, FileProcess, dá o nome aqui de FP para referenciá-la, instanciando FileProcess. Em seguida, vamos declarar uma variável booleana chamada
from call, bool from call, chamando o nosso método fileExist da instância fp para verificar se o arquivo específico existe. Então, from call, chamando fp fileExist, arroba, vamos verificar c, nosso caminho, diretório c barra Windows, verificar a pasta que tem no Windows, nosso arquivo regedit. .exec, verificando se esse arquivo existe, no qual o resultado vai ser armazenado na nossa variável fromCall. Em seguida, vamos usar o método asset para verificar se fromCall é verdadeiro, ou seja, se o arquivo existe. Destruir. Vamos criar um método de teste semelhante ao anterior. Vamos reaproveitar esse teste. Só que agora vamos verificar se o arquivo não existe. Do not exist. Nesse caso, estamos verificando se o arquivo não existe nessa rota, então simplesmente vamos mudar para is false, false. Vamos novamente criar um novo método parecido, desta vez para verificar se o método fileExist lança uma exceção quando fornecer uma string vazia ou nula. Esse método vamos passar o atributo exception type argumento. O nome do método vamos dar o nome de file name null or empty. Argument null exception. Vamos continuar criando a nova instância dessa classe e desta vez chamando diretamente o nosso método fileExist com a string vazia como argumento, o que deve causar uma exceção. Podemos jogar vazio para fazer com que cause uma exceção. Nessa string, nesse método específico, podemos usar o nosso atributo expectException, que é usado para indicar que esse método de teste espera uma exceção do tipo argumento no exception. Se a exceção for lançada como esperado, esse teste vai passar. Caso contrário, o teste falha. Podemos vir aqui em referências, nossas referências, add uma nova referência. Vamos em project, marcar a nossa classe e dar um OK. E para testar, simplesmente vamos executar os nossos testes, vamos em teste e executar todos os testes. Bom, o teste executado, todas as nossas tratativas foram lançadas como esperada e o nosso teste acabou passando. Tanto para verificar se o arquivo existe, se o arquivo não existe e também para o arquivo lançar uma exceção esperada.